A chuva caía desde o começo da tarde, grossa, pesada, como se o céu tivesse decidido desabar só sobre aquela casa. Clara observava as gotas escorrendo pelo vidro da janela. Elas se arrastavam lentamente, deixando rastros tortos de água e poeira, como se o tempo ali dentro também tivesse começado a escorrer. A casa estava em silêncio, um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo, uma coisa invisível, pesada, que se instala entre as paredes e o coração. O relógio da sala marcava 22h47. Os ponteiros se moviam, mas Clara não sentia o tempo passar. Ela estava ali, parada, há horas, com uma caneca fria nas mãos, olhando para nada. Na mesa, ao lado do sofá, o telefone fixo permanecia imóvel, antigo, de discar, com o fio enrolado e amarelado pelo tempo. Ela pensou em jogá-lo fora tantas vezes, mas algo nela sempre impedia. Dizia a si mesma que era apego, costume, mas no fundo sabia que era outra coisa. Foi naquele telefone que ela recebeu a última ligação da filha. Faziam 3 anos, 3 longos anos desde o acidente. E mesmo assim, às vezes, Clara ainda acordava achando que tudo tinha sido um pesadelo. Corria até o quarto da menina, abria a porta e encontrava apenas o vazio. Naquela noite, o som da chuva parecia um presságio, o tipo de barulho que avisa que algo está prestes a acontecer. Clara suspirou fundo e se levantou. Foi até a cozinha, acendeu a luz e, por um instante, o reflexo do espelho sobre a pia lhe devolveu uma imagem que ela quase não reconheceu. Rosto pálido, olhos fundos, um cansaço que já não era apenas do corpo. Abriu o armário, pegou um copo e foi então que ouviu um som pequeno, quase tímido, mas impossível de ignorar. Trim, trim. O telefone tocou. Clara congelou. O som era antigo, analógico, carregado de eco. Demorou alguns segundos até ela perceber que não estava imaginando. O telefone realmente estava tocando. O primeiro pensamento foi lógico. Um engano. Alguém ligou para o número errado, mas o coração dizia outra coisa. Trim, trim. Clara caminhou lentamente até a sala. Cada passo fazia o piso de madeira ranger, como se a casa protestasse. O som do telefone parecia mais alto a cada toque, quase vivo. Ela parou diante dele. Ficou ali, olhando o aparelho, sem coragem de atender. Sentia o ar pesado, o corpo tenso, como se a ligação carregasse algo que ela não estava pronta para ouvir. Mas o som insistia. Trim, trim. E então, sem pensar, ela atendeu. Alô? A voz saiu fraca, quase um sussurro. Silêncio. Por um segundo só ouviu o próprio coração. Depois, um ruído leve, como respiração, e uma voz. Mãe! O copo caiu da mão dela e se espatifou no chão. O som foi abafado pelo barulho da chuva lá fora. Clara sentiu o corpo todo gelar. A voz era familiar. Era impossível confundir, mas era também impossível ser real. Ela tentou responder, mas a garganta não obedeceu. As lágrimas vieram antes das palavras. Mãe, tá me ouvindo? A voz soava distante e com interferência, como se viesse de muito longe ou de muito tempo atrás. Quem fala? Clara finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula. Do outro lado, silêncio. Depois, a respiração voltou, baixa, quase infantil. Sou eu. O som parecia o de uma lembrança viva. Clara fechou os olhos. Tentou raciocinar, mas a mente se recusava. O impossível estava acontecendo diante dela. Mas, não pode ser, murmurou. O telefone chiou. A chuva intensificou. E a voz, agora mais fraca, disse algo que fez o coração dela parar por um instante. Tá escuro aqui, mãe. Posso deixar a luz acesa? Clara se afastou um passo, depois outro, como se as palavras tivessem empurrado o ar para fora da sala. Quem é você? Ela perguntou, quase implorando por uma explicação racional. De onde tá ligando? Mas não houve resposta. A linha chiou e o som se perdeu. Ela ficou ali, com o telefone encostado ao ouvido, ouvindo apenas estática. Por um momento, teve certeza de que aquilo era uma alucinação. Mas então, um último som atravessou o chiado. Mamãe! E a ligação caiu. O silêncio que se seguiu parecia ter peso. Clara ficou parada por minutos, talvez horas, sem saber o que fazer. Quando finalmente colocou o telefone de volta no gancho, sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na parede. Lentamente, o olhar dela foi até o corredor. No fundo,
A porta do quarto da filha estava entreaberta. Uma linha de luz escapava por baixo da porta, tremendo levemente, como se a lâmpada lá dentro estivesse acesa. Mas Clara tinha certeza absoluta de que ela mesma a apagara. A linha de luz sob a porta tremia, um fio amarelo cortando a penumbra do corredor. Por um instante, Clara pensou que fosse reflexo da rua, talvez um relâmpago perdido entre as nuvens, mas a luz permanecia firme. Ela caminhou devagar. O piso rangia a cada passo, um som que ecoava alto demais no silêncio. As mãos suavam. O coração parecia acompanhar o ritmo do trovão lá fora. Parou diante da porta. O ar ali parecia diferente, mais frio, mais denso. Tocou a maçaneta e hesitou. O cérebro dizia que era apenas cansaço, que talvez tivesse esquecido a lâmpada acesa dias atrás. Mas o corpo sabia que havia algo errado. Ela empurrou a porta, devagar, como quem teme despertar algo adormecido. O quarto cheirava a poeira e lembrança. As paredes ainda tinham o tom lilás que a filha escolhera, e sobre a escrivaninha, a pequena luminária em forma de estrela, acesa. Clara ficou parada. A luz pulsava suave, quente, mas parecia vir de outro tempo. Um tempo que ela tentava todos os dias não revisitar. Sobre a cama, os lençóis ainda estavam dobrados, limpos, tudo no mesmo lugar em que ela deixara. E mesmo assim, o ar parecia habitado. Ela deu um passo à frente, e o chão gemeu. Naquele instante, percebeu algo diferente. O porta-retratos sobre a cômoda estava deitado, virado para baixo. Clara se aproximou. As mãos tremiam quando tocou o vidro. Virou o retrato com cuidado. Era a foto das duas. Tiraram no parque, no último aniversário da menina. O sol batia nos cabelos dela, e Clara sorria de verdade, como há muito tempo não sorria. Mas o detalhe que fez o sangue dela gelar não estava na imagem. Era no vidro. Havia uma marca, como se um dedo pequeno tivesse passado por ali recentemente. Um traço leve, curvo, que não estava ali antes. Ela sentou-se na beira da cama. O colchão cedeu com um estalo discreto. Por um segundo, teve a sensação de que alguém acabara de se levantar dali. A luz da luminária oscilou, uma vez, depois outra. E então, parou. Clara respirou fundo. Tentou pensar racionalmente. Talvez a lâmpada estivesse com mau contato. Talvez o toque no vidro fosse dela mesma, de dias atrás. Mas dentro dela, algo resistia a essas explicações. Levantou-se e foi até o guarda-roupa. Abriu devagar. O cheiro de tecido guardado a atingiu como uma lembrança viva. Ali dentro, pendurados, ainda estavam os vestidos da filha, alguns ainda com o cheiro suave de sabonete infantil. Clara encostou o rosto nas roupas, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem conter o som. Enquanto o choro preenchia o quarto, um detalhe passou despercebido. O telefone, lá na sala, começou a piscar. A luz vermelha do visor, que há anos não acendia, agora brilhava lenta, quase compassada. Quando ela finalmente se recompôs, enxugou as lágrimas e voltou para o corredor. O som de um trovão cortou o ar, e por um instante, a casa inteira pareceu tremer. No corredor, a luz piscou, e Clara percebeu algo que antes não estava ali. Uma sombra, projetada na parede oposta, pequena, com os contornos de uma criança parada diante da porta. Ela piscou, a sombra sumiu. Ficou parada, sem respirar, por alguns segundos. Depois, forçou um sorriso. É só o reflexo da janela, sussurrou, mas não tinha certeza. Quando chegou à sala, o telefone ainda piscava, sem som, apenas a luz. Um aviso silencioso. Clara se aproximou, pegou o fone, olhou para o visor. Sem número, sem registro. Apertou o botão de chamadas recentes. Nada. Tela vazia. Mas no canto inferior, uma única linha aparecia. Última chamada, 22h58. Ela olhou para o relógio da parede. 22h57. O tempo parecia fora de lugar. Clara largou o telefone e recuou, o coração acelerado, o ar faltando. Foi até a janela, abriu a cortina. Lá fora, a chuva continuava, mas havia algo diferente no som, como se viesse de dentro da casa. Fechou a cortina com força, encostou a testa no vidro frio e sussurrou. Não é real. O reflexo dela devolveu o olhar e, por um instante, jurou ver um segundo rosto atrás do seu. Virou-se de súbito. Nada. A sala estava vazia.
No chão, os cacos do copo que havia quebrado. E bem no meio deles, algo que não estava lá antes. Um pedaço de papel, úmido, com a caligrafia infantil que ela conhecia tão bem. Escrito com lápis apagado, uma frase curta. "Deixa a luz acesa, mãe." Clara ficou parada diante do bilhete. A chuva lá fora se misturava ao som do próprio sangue batendo nos ouvidos. Pegou o papel com cuidado. O lápis quase apagado, o traço incerto. Poderia jurar que era a letra da filha, mas também poderia ser só mais uma lembrança infiltrada no presente. Guardou o papel na palma da mão, como quem segura algo vivo. Sentou-se no chão. O piso frio pareceu puxar dela o pouco de calor que restava. O silêncio, de repente, não era mais ausência de ruído. Era um tipo de presença, como se a casa escutasse. Clara respirou fundo e, pela primeira vez, percebeu que ainda segurava o fone do telefone. Sem perceber, o aparelho ainda estava encostado ao ouvido. Nenhum som, só o leve chiado estático, mas havia algo ali, um ritmo, uma respiração, ou talvez apenas o eco da própria. Ela fechou os olhos, tentou ouvir com atenção, e o que veio foi uma voz, suave, sem forma definida, como se saísse da própria memória. "Você lembra, mãe?" Clara abriu os olhos num sobressalto. Não havia ninguém, só a casa, imóvel. Abaixou o fone, colocou-o no gancho. O silêncio voltou a se espalhar, mas agora parecia acompanhar cada movimento dela. Foi até a estante e pegou uma das caixas antigas, onde guardava fitas, desenhos, lembranças. Abriu. O cheiro de papel e tempo subiu devagar, trazendo uma vertigem doce e amarga. Ali estavam os rabiscos da menina, bilhetes com corações tortos, pequenos "te amo" escritos em folhas de caderno. Um deles estava rasgado, mas o pedaço que restou dizia: "Mesmo se eu não estiver, fico te ouvindo." Clara sentiu o peito apertar. Encostou a folha no rosto. O papel tinha o mesmo tipo de lápis, a mesma curva das letras do bilhete encontrado há pouco. Por um instante, achou que tudo fazia sentido, que a mente apenas misturava as lembranças, projetando o que queria ver. Mas a dúvida ficou, e com ela, um ruído baixo vindo do corredor. Não era o telefone, era outro tipo de som, um leve arranhar como tecido sendo arrastado. Clara levantou-se, olhou para o corredor escuro. A casa inteira parecia respirar junto com ela. Deu um passo, depois outro. Cada estalo do piso se misturava ao próprio coração. Quando chegou à porta do quarto da filha, percebeu que a luz ainda estava acesa. O ar ali dentro parecia diferente agora, quente, quase úmido. Entrou. O papel amassado ainda estava sobre a cama. A luminária piscava em intervalos irregulares, e então percebeu. O som vinha de dentro do guarda-roupa. Um ruído leve, como se algo se movesse lá dentro. Clara se aproximou. A mão hesitou na maçaneta. O toque era gelado. Abriu a porta. Silêncio. Só as roupas paradas. Imóveis guardando o ar antigo. No fundo do armário, uma caixa menor de madeira escura. Ela não lembrava de tê-la guardado ali. Ajoelhou-se, passou a mão sobre a tampa. Poeira. Mas sob o pó, as iniciais gravadas com caneta C e L. O coração disparou. Abriu devagar. Dentro, uma fita cassete. Sem rótulo, somente a carcaça transparente e o carretel parado, coberto de pó. Clara segurou a fita entre os dedos. Tentou lembrar de quando a gravara. Nada vinha. Levou até o velho rádio que ficava sobre a cômoda. Encaixou a fita. Por um momento pensou em parar, mas o dedo já havia apertado o play. O som que saiu era baixo, distante, misto de chiado e respiração. Depois, uma voz de criança rindo. "Oi, mãe." Clara cobriu a boca com a mão. Era a voz da filha, gravada em algum dia comum, sem data, sem motivo. A fita continuou. Pequenas frases, risadas, cantigas desafinadas. O tipo de som que corta por dentro e cura ao mesmo tempo. Mas ao final, algo diferente. Uma gravação nova, ou pelo menos, parecia. A mesma voz, mas mais lenta, mais grave. "Não fica triste quando o telefone tocar." O som parou abruptamente. O carretel travou. A fita se enroscou dentro do aparelho, emitindo um chiado metálico. Clara desligou o rádio. Ficou ali, imóvel. O relógio marcava 23h11. A chuva havia cessado, mas dentro da casa, o som da água ainda parecia escorrer pelas paredes. Ela caminhou até a janela e abriu um pouco. O ar frio entrou, o cheiro de terra molhada, misturado ao de poeira antiga. Encostou a
Testa na vidraça. Fechou os olhos e ouviu outra vez dentro do próprio peito a pergunta que não a deixava em paz. Você lembra, mãe? Abriu os olhos. O reflexo no vidro devolveu apenas o rosto cansado, mas por um instante jurou ter visto os cabelos curtos da menina ao lado como uma sombra leve. Deu um passo para trás. Pisou no papel caído no chão, o mesmo bilhete. Ao pegá-lo, notou algo diferente. A caligrafia parecia mais nítida, como se tivesse sido reescrita há poucos instantes. Clara guardou o bilhete no bolso. Saiu do quarto e apagou a luz. O corredor mergulhou na penumbra. Na sala, o telefone continuava quieto, mas a luz do visor piscava de novo. 2 vezes. Depois parou. Ela respirou fundo. Pegou o telefone, olhou o visor vazio e disse em voz baixa: se for para me ouvir, fala agora. Silêncio. Depois um clique fraco, como se alguém do outro lado tivesse desligado. A casa estava quieta, demasiado quieta. Clara sentou-se no sofá, o telefone sobre o colo, e percebeu que o som da chuva tinha cessado de vez. O silêncio agora era denso, quase palpável. Parecia vir das paredes, dos móveis, do chão, como se cada objeto ali dentro guardasse uma respiração suspensa. Ela olhou ao redor. Tudo lhe parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. As cortinas ainda úmidas, a mesa com o copo quebrado recolhido às pressas, e sobre o tampo de madeira, a marca circular deixada pela caneca, que havia esfriado horas antes. Clara encostou o telefone sobre a mesa e cruzou as mãos. A mente ainda insistia em repassar cada detalhe da noite. A voz, o bilhete, a fita. Tudo podia ser explicado, ao menos em partes, mas a sensação de que havia algo dentro do silêncio continuava. Levantou-se e caminhou até o corredor. As lâmpadas fracas lançavam sombras que se moviam junto com ela. Passou a mão pela parede, o reboco frio, a textura áspera, como se precisasse provar para si mesma que ainda estava desperta. Chegou à porta do quarto novamente. Manteve-a fechada. Sabia que, se a abrisse outra vez, não encontraria nada de novo. Apenas o mesmo ar parado e o mesmo vazio. Voltou à sala. Sentou-se diante da janela. Lá fora, o mundo parecia apagado. O vento leve fazia o poste da rua balançar, lançando pequenas faíscas de luz amarela sobre o chão molhado. Clara apoiou o queixo nas mãos e, pela primeira vez, pensou em como o som do telefone se parecia com a lembrança do coração batendo. Um toque repetido, um intervalo, depois outro. Talvez fosse isso que ouvira o tempo todo. Talvez a ligação nunca tivesse existido fora dela mesma. Fechou os olhos. Tentou ouvir. O eco que vinha de dentro da casa era o mesmo que vivia em sua cabeça. Um ruído de memória tentando se transformar em voz. Você ainda está aí, sussurrou. Ninguém respondeu. Mas ao dizer em voz alta percebeu algo. O ar pareceu aliviar. Como se nomear o que sentia, abrisse espaço para respirar. Clara levantou-se devagar. Pegou o bilhete guardado no bolso. As letras apagadas refletiam a pouca luz da sala. Colocou-o sobre a mesa, ao lado do telefone. Depois foi até o interruptor e apagou todas as luzes, menos uma, a do abajur próximo à janela. O mesmo ponto de luz que agora parecia proteger a casa do escuro. Encostou-se no sofá, os olhos pesados. A respiração começou a se encaixar no ritmo do tic-tac do relógio. E enquanto o cansaço tomava conta, teve a impressão de ouvir um som leve, vindo de dentro das paredes. Não uma voz, mas o eco distante do próprio nome. Abriu os olhos. Nada. O som era apenas o vento atravessando as frestas. Sorriu de leve. Pela primeira vez, o silêncio não parecia ameaça. Parecia descanso. Pegou o telefone, desligou-o da tomada. Deixou-o sobre a mesa. A luz do visor apagou. Pronto, já pode dormir, murmurou, sem saber se falava consigo mesma ou com o que restava da lembrança. O relógio marcava 23h59. O ponteiro dos segundos avançou mais uma vez, e a casa respirou junto com ela. O sol chegou sem pedir licença. A luz atravessou as cortinas com delicadeza, desenhando linhas douradas no chão da sala. Clara abriu os olhos devagar, o corpo ainda pesado, o rosto marcado pelas horas em claro. Por um momento, não soube onde estava. O silêncio era diferente agora. Calmo, morno. O tipo de silêncio que vem depois de uma longa tempestade. O telefone ainda estava sobre a mesa, desligado.
A fita cassete ao lado. O bilhete cuidadosamente dobrado. Ela ficou olhando para tudo aquilo, como se observasse as peças de um sonho que começava a se apagar. Levantou-se. A casa parecia menor, mais leve, sem o peso da noite anterior. Foi até a cozinha. Colocou água para ferver. O som do gás acendendo pareceu absurdamente vivo. O chiado da chaleira, o aroma do café, pequenas coisas que pareciam esquecidas há muito tempo. Enquanto esperava, olhou pela janela. O jardim, encharcado da chuva da noite, brilhava sob o sol. Um pássaro caminhava sobre o parapeito, molhado e curioso. Clara sorriu. Um sorriso breve, cansado, mas sincero. Quando voltou à sala, notou algo diferente. A mesa onde deixara o bilhete estava vazia. O papel não estava mais lá. Olhou ao redor. Nada, nem no chão, nem sob o telefone. Por um instante, sentiu o frio antigo percorrer a espinha. Depois, respirou fundo. Talvez o vento tivesse levado. Talvez o tivesse guardado sem perceber. Aceitou a dúvida e a deixou ficar. Pegou a fita cassete. O sol incidia sobre o plástico transparente, refletindo minúsculos pontos de luz. Colocou-a dentro de uma pequena caixa e guardou no armário, entre os álbuns de fotos. Depois olhou em volta. A casa parecia igual, mas o ar era outro. Havia uma presença diferente, não de alguém, mas da própria vida voltando aos poucos. O relógio marcava 8h17. Clara vestiu um casaco, abriu a porta e saiu para o jardim. O chão ainda úmido cedia sob os pés. O cheiro de terra e manhã misturava-se ao som distante de algum vizinho abrindo as janelas. Ela fechou os olhos e deixou o sol bater no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava de respostas. O vento soprou leve, fazendo o cabelo se mover sobre o ombro. Entre o farfalhar das folhas, quase pôde ouvir, ou imaginar, um eco suave, uma risada infantil, não de fora, mas de dentro. Abriu os olhos e murmurou com ternura. Eu também lembro. Deu um último olhar para a casa. A porta aberta, o ar limpo, o som distante do relógio marcando o tempo certo. E ao cruzar o portão, sentiu que finalmente podia seguir. Atrás dela, o telefone permaneceu quieto. Sem luz, sem som. Como se a casa, enfim, tivesse aprendido a descansar junto com ela.